Saudações, sejam bem-vindos a mais uma aula de análise combinatória. Nessa aula vamos falar de permutação circular. O que seria a permutação circular? Em resumo, é toda vez que eu tenho que trocar elementos e esses elementos estão dispostos em um círculo. Ou seja, quando eu giro esses elementos em sentido horário ou anti-horário, não muda o agrupamento. Então observe o seguinte, um exemplo clássico é de quantas maneiras três crianças podem brincar de roda de ciranda, se organizar. Deixa eu escrever um exemplo aqui. Aqui está o nosso exemplo. Eu tenho três crianças aqui, mais de três crianças aqui. A criança A, B e C de mão dada. Então estão brincando de roda de ciranda. Observe que elas podem ficar girando aqui. E eu tenho uma maneira, nesse caso aqui, isso aqui seria uma maneira delas se organizarem. Para o aluno que nunca estudou isso aqui, ele deve pensar o seguinte: ah, professor, aqui é fácil, eu tenho três elementos, eu vou fazer o fatorial desses três elementos. Ou seja, isso aqui é uma permutação de três elementos. E aí você vai calcular 3 fatorial. E 3 fatorial vale 6. E nesse caso a resposta está errada, porque eu tenho contagem excessiva. Eu não entendi, professor. Como assim? Eu vou te mostrar. O que seria esse 6 fatorial aqui? Esse 6 fatorial é a troca de posição de A, B e C. É a permutação dele. Só que acontece que, como eles estão em círculo, algumas trocas basicamente são rotações que não muda nada. Então, por exemplo, quem são esses 6 aqui? Vamos descrever aqui só para você entender. Está aqui as 6 permutações, escrevi dessa maneira aqui. E aí você percebe uma coisa, que, por exemplo, se eu tenho um ABC, se isso aqui fosse uma fila, e aí eu escrevo CAB, isso aqui é uma fila diferente. Porém, esses agrupamentos aqui que eu coloquei em preto, na permutação circular é a mesma coisa. Isso, na verdade, é a rotação dessas crianças aqui, o A indo para o lugar do B e o B indo para o lugar do C. Deixa eu desenhar aqui para vocês entenderem melhor. Aqui as três rotações que ABC produz. Então, observe, se isso é uma fila, quando o A entra no lugar do B e o B entra no lugar do C e o C entra no lugar do A, uma fila produz um novo agrupamento. Mas se eu estou numa permutação circular, não, é a mesma coisa. Imagine três crianças de mão dada. Girou para cá. Então, observe que o A foi para o lugar do B, e o B foi para o lugar do C, e o C foi para o lugar do A. É a mesma roda de ciranda. A mesma coisa quando o A vai para o lugar do B, nesse caso, aí o B vem para o lugar do C, e o C vem para o lugar do A. Eu produzo uma nova rotação. Então, essas três rotações aqui são idênticas. Então, se eu tenho três elementos, para cada agrupamento eu produzo três rotações. Você vai ver, quando eu tenho 4 elementos, para cada agrupamento eu vou produzir 4 rotações. Então, nesse caso aqui, com 3 crianças, uma maneira é essa, A, B, C, e outra maneira é trocar o B pelo C. Porque nesse caso, se você imagina as crianças aí de mão dadas, e aí a criança que está do lado direito de A, ela passa para o lado esquerdo. Então eu tenho uma nova organização de roda da ciranda. Deixa eu escrever aqui para vocês. Tá aqui, então eu só tenho duas maneiras se eu tenho 3 crianças, eu só consigo formar 2 rodas de cirandas diferentes. Não fique assustado, eu tenho uma fórmula para isso. Eu quero que você entenda um pouquinho da fórmula. Não é obrigatório, você pode simplesmente aplicar a fórmula direto e resolver o problema, mas é interessante você começar a entender as fórmulas para pegar maturidade. Então observe, esse agrupamento aqui, esse novo, também ele vai produzir 3 rotações. Então, nesse caso, esse agrupamento aqui, ele também produz 3 rotações. E aí, olha o que eu vou fazer, pessoal, para a gente poder entender a nossa formulazinha aqui. Se eu tenho 3 crianças, e essas crianças vão estar em permutação circular, eu já sei que para cada agrupamento que eu tenho aqui, ele vai rotacionar 3 vezes. Então, a quantidade de elementos aqui vai ficar multiplicada por 3. E aí eu vou ter que desfazer isso. Então, nesse caso, eu teria aqui, ó. Olha só, eu sei que esse ponto é um pouco complicado, mas eu não quero passar a fórmula direto para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, que permutação circular, escreva-se de 3 elementos, ele vai ser 3 fatorial, só que eu sei que eu tenho 3 elementos e esse elemento vai rotacionar 3 vezes. Então, o valor aqui vai ficar triplicado. Eu vou dividir por 3 para desfazer.
Vamos supor que eu tenho 4 crianças. Então aqui eu teria permutação circular de 4 elementos, que seria 4 fatorial. Só que como eu tenho 4 elementos dessa vez, ele vai rotacionar 4 vezes. Então o valor final vai ficar multiplicado por 4. Então eu tenho que dividir por 4 para desfazer essas rotações. E aí se eu tenho 5 crianças, vai ser 5 fatorial. E aí eu vou ter que dividir por 5 para desfazer as rotações. Então, pessoal, se eu tenho aqui nesse caso n crianças, ou seja, permutação circular de n crianças, isso aqui vai ser n fatorial dividido por n. Por quê? Porque eu vou ter que desfazer as rotações. Só que n fatorial dividido por n, eu posso escrever simplesmente assim, ó. N vezes n menos 1 fatorial dividido por n. Simplifico, simplifico. Permutação circular vai ser n menos 1 fatorial. Então essa aqui é a minha fórmula de permutação circular. Então, professor, eu não entendi esse negócio de rotação aí que você falou. Bom, não tem problema nenhum. Você pode aplicar a fórmula direto. Deixa eu mostrar para vocês aqui no nosso exemplo aqui. Que a gente sabe que é 2. Então eu tenho 3 crianças. E aí eu quero organizar em roda de ciranda. Então eu tenho aqui uma permutação circular de 3 elementos. E a gente sabe que ela, pela fórmula, se eu tenho 3 elementos, eu tiro 1 e faço fatorial. Então 3 menos 1, 2 fatorial. E 2 fatorial vale 2. É 2 vezes 1, que é igual a 2. Então eu posso formar 2 rodas de ciranda. Bora começar a responder as questões da lista aqui. Questão 55. De quantas maneiras 4 crianças podem se organizar para brincar de roda de ciranda? Então, bem tranquilo. Eu estou diante de um problema de permutação circular. Eu teria 4 crianças. Então, criança A, criança B, criança C e criança D. Estou diante de um problema de permutação circular. Então, a gente sabe que a fórmula é essa. Permutação circular de n elementos é igual a n menos 1 fatorial. Então, nesse caso, eu tenho 4 elementos. Vai ser permutação de 4. Então, vai ser 4 menos 1, 3 fatorial. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Vamos fazer a questão 56. O número máximo de maneiras distintas que um grupo de 5 amigos pode se sentar numa mesa redonda circular para realizar um lanche é... Então, mesa redonda, roda de ciranda. Então, eu já vou fazer direto. Eu sei que aqui são 5 amigos. Então, aqui é permutação circular de 5 elementos. Isso aqui vai ser 5 menos 1, 4 fatorial. E 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Então, apareceu uma questão de permutação circular. Geralmente são questões fáceis. Não vai errar, não. Vamos para 57 logo? De quantos modos 7 crianças podem brincar de roda de ciranda, de modo que João e Maria, 2 dessas crianças, fiquem sempre juntas? Deixa eu representar aqui as 7 crianças. Então, eu tenho aqui João, Maria, e aí eu tenho mais 5 crianças. Como ele quer que João e Maria fiquem sempre juntos, então, ó, lembra disso? Eu coloco na caixinha. Coloco na caixinha João e Maria. E desse caso, eu vou considerar como uma criança só. E aí eu tenho, no total aqui, 6 elementos em permutação circular. Então, 6 elementos em permutação circular é igual a 5 fatorial. Acontece que João e Maria podem trocar de posição. Meu problema se resume a 5 fatorial vezes o fatorial da caixinha. A gente já falou sobre isso aí. Então, 5 fatorial é 120 vezes 2, que é igual a 240. Então, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu! Então, lembrando,
Ah, professor, eu não entendi o motivo da fórmula. Não tem problema nenhum, né? À medida que você for pegando maturidade, você retorna aí, tenta entender. Mas o importante é você estar diante de uma permutação circular. Lembra que você tem que subtrair por um e calcular o fatorial. Um abraço.